Talvez você esteja vivendo com tudo funcionando. Você acorda, cuida da casa, dos filhos, do corpo e aparentemente parece que está tudo bem. Mas parece que tem algo desligado lá dentro. Não é tristeza, não é depressão, não é ansiedade, é outra coisa. É como se a vida tivesse ido embora em silêncio e você ficou aí cumprindo, sobrevivendo, fazendo o que precisa ser feito. E hoje eu quero te mostrar por que que isso acontece e de onde vem esse apagão emocional que muitos de nós estamos vivendo. Como você pode voltar a se sentir viva de verdade. Então fique aqui comigo, para quem não me conhece, o meu nome é Ludmila Lorena, sou consteladora familiar e mentora de mulheres. E trago para você de volta para sua verdadeira identidade, quem você é. A maioria de nós mulheres hoje vivemos anestesiadas. A gente nasce, quando a gente cresce, a gente quer uma vida ideal que cada um traça aí para você. E chega um ponto da nossa vida que a gente chega, mais ou menos no meio da vida, a gente para ali e percebe que a gente está anestesiada. A gente já conquistou o que as pessoas queriam que nós tivéssemos conquistado, né? Muitas vezes família, filhos, um trabalho, mas a gente não está feliz, a gente está desconectada da gente, a gente está perdida de nós mesmos, nós estamos anestesiadas. E aí é nesse lugar, desse caos, que a gente começa a querer olhar para outras coisas, entender o que realmente está acontecendo, percebendo que você é totalmente desconectada de você. E isso tem uma raiz. Para você começar a entender isso, você precisa ir lá para a sua raiz. E aonde que essa raiz começa? Na fonte da vida, aonde? Com a sua mãe. Quando você nasce, seu primeiro relacionamento é com quem? Com a sua mãe. O primeiro ruído que você escuta, o primeiro alimento que você tem com a sua mãe, o primeiro som é o coração da sua mãe. Então tudo começa aonde? O seu primeiro relacionamento começa lá com a sua mãe, com essa mulher, com esse útero, onde vem a fonte da sua vida. E muitos de nós começamos a desconectar nesse lugar. Então, dependente de como que a nossa mãe aprendeu com a nossa avó aprendeu com a nossa bisavó, e a nossa bisavó aprendeu com a nossa tataravó, é como a gente também aprendeu com a nossa mãe. Então isso vem vindo de muitas gerações e é como a gente aprende com a nossa mãe. Às vezes a gente aprende a ser boazinha demais, ou sempre ser muito brava para poder se defender. E fato é que isso vem de um feminino ferido, de mulheres que não se permitem sentir, que não sabem nem o que é sentir, totalmente desconectada de si. E o que seria esse sentir? Esse sentir é a gente começar a perceber o que funciona pra gente, o que a gente sente, como que a gente vive dentro disso. Mas muitas de nós, a gente quer ser muito diferente da nossa mãe. Então a gente fica a vida inteira querendo ser diferente da nossa mãe e esquece de ser a gente. Porque no nosso corpo estão todas as memórias de todos os nossos ancestrais, de todas que vieram antes. E o que a gente faz com isso? A gente nega isso, a gente não quer ser nada disso e a gente quer fazer diferente, a gente quer consertar as histórias como foram e quer fazer diferente. Tudo isso, gente, gera o quê? Um movimento de exclusão. E é nesse lugar que eu quero trabalhar com vocês, porque quando a gente consegue entender que as raízes das nossas exclusões estão lá nos nossos relacionamentos, na forma como a gente aprendeu a se relacionar. Por isso que o sucesso tem a face da nossa mãe, porque é desse lugar que vem a nossa vida, desse lugar que vem os nossos relacionamentos. Então a gente precisa trazer um olhar mais profundo de gratidão, de amor e de cura e de entender que a gente pode ser igual, mas a gente também pode fazer um pouquinho diferente e cuidar do nosso feminino ferido, que essa cura do nosso feminino ferido, ele passa sempre pela nossa mãe. Então a gente pode ser que nós tenhamos tido uma mãe muito vitimista, né? E a gente ali morre de dó da nossa mãe, a gente cresce ali querendo defender a nossa mãe, então a gente cresce como uma mulher com o feminino ferido como uma heroína, né? Arrancando as cabeças, querendo ser melhor que todo mundo, resolvendo tudo, controlando tudo, fazendo tudo acontecer. Pode ser que a gente seja filha de mães que são assim, que são as heroínas, as críticas, as autoritárias. Aí a gente cresce como filhas donzelas, muito que precisa ser muito boazinha, que tem que obedecer todo mundo, que tem que fazer as coisas direitinho. O fato é que a gente aprende a se relacionar a partir desse relacionamento com a nossa mãe. E nesse lugar, a gente vai ficando com esse feminino totalmente distorcido e totalmente desconectada. Por quê? Porque a gente não quer ser o que a gente é. A gente quer ser diferente do que nós somos. Então a gente gasta a nossa energia da nossa vida inteira querendo ser diferente do que nós somos. Em vez da gente entender o que nós somos e começar a entender a partir do que nós somos o que nós vamos fazer com isso. Então, quando a gente começa a ter uma reação parecida com a da nossa mãe, a gente não quer ser igual a nossa mãe, então a gente já logo muda para fazer diferente. A gente desconecta mais um pouquinho do sentir. Então, vocês estão entendendo que a raiz disso, né? Eu vou costurando aqui para vocês começar a entender, para trazer para consciência de vocês aonde que estão as raízes, aonde que a gente está começando a não querer sentir. E muitas vezes a nossa mãe também não quis sentir para ser igual a mãe dela, e a nossa avó não quis ser igual a nossa bisavó, e aí vem
tanto de linhagem desconectada de si. É nesse lugar que a gente desconecta, porque é onde está a nossa maior força, é onde? No nosso sentir. E o caminho para a gente poder começar a voltar para isso é a gente começar a voltar a sentir, a parar de excluir esses sentimentos que a gente tem excluído. O nosso corpo ele tem todas as memórias, como eu falei, a gente tem um pedacinho, nosso DNA tem um pedacinho de todos que vieram antes. E a gente precisa sentir muitas coisas que a gente sente, não é só nossa. Então, às vezes a gente passa por uma situação muito difícil e aí aquilo vira um sofrimento gigante. A gente nem teve, mas por que eu tô assim? Por que eu tô sentindo isso de uma forma tão assim? Mas por quê? Porque não é só o seu sentir, né? É o seu sentir, mas ele é integrado com muitos outros sentidos de muitas mulheres que vieram antes, né? Quando a gente vai ter um bebê, isso é muito forte, né? A gente vai ter filhos, às vezes quando a gente tem uma perda muito brusca, quando a gente passa por uma separação. Então, assim, quando a gente passa por um relacionamento abusivo, é muito sofrimento que vem, que não, muitas vezes não é só nosso, mas a gente não quer sentir nem os nossos, nem os que estão vindo junto com a gente. E aí a gente fica desconectada de quem a gente é. Porque para nós sermos mulheres inteiras, a gente precisa sentir. Porque sentimento. Então vamos começar a explicar para você. Por que você está falando disso, Ludmila? Porque as emoções é onde estão nossa alma, é o que eu falo aqui, né, na visão sistêmica, é o nosso sentir. E essas águas, são as águas das nossas emoções que ficam nesse lugar, são as águas que ficam muito turvas. E esses sentimentos, todos muito turvos, impedem a gente de perceber as coisas. A gente fica tomando muitas decisões, muitas atitudes, muito na dor, muito na falta, muito querendo consertar. E o caminho que é proposto aqui para vocês, que eu proponho para vocês através do meu método, é a gente trabalhar essas águas turvas das nossas emoções para que a gente consiga fluir melhor na vida. Porque a nossa alma, as nossas emoções, ela quer vincular. A moeda dela é o quê? Vínculo. Ou ela vincula na falta, ou ela vincula no mais. Então, quando a gente está com as águas muito turvas, a gente está vinculando aonde? Na falta, na demanda, na dor, na dificuldade. Então, a gente fica também, além das águas das emoções estarem turvas, a nossa percepção também fica muito turva. E a gente toma muitas decisões na dor, porque está faltando, exigindo muito do outro, algo que a gente às vezes queria lá dos nossos pais. Vê se está fazendo sentido, gente. Eu estou querendo construir assim com muita clareza, por isso que eu escolho estar falando muito sobre isso, para que vocês, porque também é algo muito novo. Fala, gente, o que essa menina está falando? Algo que eu nunca pensei, algo que eu nunca percebi. É isso, é sobre o sentir. O seu corpo tem todas as memórias e a gente precisa começar a integrar esse sentir. Então, essas emoções, elas estão sempre, que a gente, elas não são malvadas, que a gente, pra gente não querer elas, porque a gente fica querendo não ter elas, não viver elas. Eu falo muito que a gente está no errado da gente. A gente não queria sentir raiva, a gente não quer sentir ansiedade, a gente não quer sentir tristeza. E a gente fica aquilo ali mascarando ali, gastando toda a nossa potência para não ser aquilo que nós somos, ao invés de entender o que nós estamos sentindo, integrar para a gente pensar o que a gente vai fazer com isso. Parece simples, né? Porque, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas prestem bem atenção nesse movimento. Quando vem uma emoção e eu sinto essa emoção, primeiro, eu vou começar a deixar de ser uma mulher anestesiada. Quantas emoções tem dentro do meu sistema que não são sentidas? E eu preciso o quê? Já ir sentindo e reagindo? Não, nós aprendemos que a gente sente e precisa reagir. Se eu tô com raiva, eu já explodo. Se eu tô tristeza, eu já começo a chorar. Se qualquer coisa que vier, eu já tenho que ter uma reação. Não, gente, emoção é energia. E não quer dizer que seja uma energia boa ou uma energia ruim. É energia. A emoção, ela tá sempre vindo trazer alguma coisa para você. Ela vem trazendo uma mensagem para você. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer quando vem uma emoção, sentir. Porque quando a gente sente, a gente integra ela. Ah, mas eu tô triste. Então sente a tristeza, integra essa tristeza. Você não precisa entender tudo aqui, mas você precisa sentir tudo aqui. Porque os sentimentos que não são sentidos, eles cristalizam no nosso corpo e nos adoecem. Então a gente precisa sentir. Então sente a tristeza, deixa ela ter um espaço. E a partir daquilo ali você pensa, o que eu vou fazer com essa tristeza? Qual que é o próximo movimento que eu faço a partir dessa tristeza? Não querendo mudar a tristeza, não querendo mudar o sentimento, não querendo não sentir a tristeza, mas como que eu existo aqui com essa tristeza? O que essa tristeza vem trazer para mim? O que eu faço a partir dessa tristeza? Estou dando um exemplo da tristeza. Pode ser a raiva, pode ser a alegria, pode ser a euforia, pode ser várias coisas. Dando para tristeza. Então eu sinto a tristeza. Ela tá ali comigo e eu deixo ela ter um espaço. A partir daí eu consigo assimilar essa tristeza. Da onde que ela vem? Eu consigo entender o que ela está querendo trazer para mim. Pode ser um sentimento que precisa ser integrado, algo que precisa ser percebido, algo que precisa ser intuído, né? Nós somos mulheres e a gente tem uma percepção do ambiente, do lugar, a gente tem tudo isso, mas a gente só vai conseguir ter essa clareza instintiva quando a gente sente.
Quando a gente consegue integrar tudo isso. Gente, eu sei que é algo muito diferente, tá falando de algo muito real. É algo que vai trazer para você mais vida, mais saúde, mais alegria, vai tirar você da sua anestesia existencial e vai trazer você para ser uma mulher mais inteira. Então, o primeiro caminho é sentir. Então, primeiro, gente, primeiro passo, sinta. O que você está sentindo aí? O que você não está querendo ser que você já é? O que você vai fazer com o que você é? Como, integra essa mulher inteira, integra essa sombra, entrega suas tristezas, mas também integra suas alegrias, entrega tudo que você é, porque isso faz você ser. Porque muitas de nós, nós não queremos ser algo que a gente é, mas aquilo faz a gente ser o que a gente é. Então, gente, presta atenção. Sentimento é para ser integrado e a partir de quando a gente integra ele, a gente entende o que a gente vai fazer com cada sentimento que a gente tem. A única forma que você tem de voltar a viver é voltar a sentir. É o sentir que vai te dar direção. É o sentir que vai te trazer força. É o sentir que vai te conectar com a vida. Mas nós aprendemos que sentir é perigoso. O que acontece com as crises de ansiedade? As pessoas não querem sentir. Então elas não vão sentindo. De repente, o sentir já não controla mais. Aí transborda e vira uma crise. Isso tudo é esse não sentir. Então, o seu caminho de cura, de vida, de fluidez na vida está no sentir. As respostas que você está buscando do lado de fora estão todas dentro de você. Aonde? No seu sentir. Desde que vocês entendam, gente, que é tudo dentro para fora. O que acontece do lado de fora é apenas um resultado de você internamente. Isso também é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Falam, então o problema não é meu marido? Não é meus filhos? Não é meu trabalho? Não é meu chefe? Não é a falta de dinheiro? A gente coloca a culpa do lado de fora. Não, o problema não é eles. Eles são apenas frutos e reflexo de algo dentro de mim. Então quando as coisas não vão bem do lado de fora, eu preciso olhar para essas coisas, entender que elas não estão indo bem, que os frutos não estão indo bem, e eu preciso voltar para dentro de mim para me poder cuidar das minhas sementes, para me plantar novas sementes, para me poder ter novos frutos. Vocês percebem que esse processo é um processo de cura muito profundo, não é um processo da noite para o dia, mas a gente precisa começar a escolher, plantar as novas sementes, cuidar da gente, um autoconhecimento, olhar para dentro, entender as nossas raízes, entender ali como que a gente aprendeu a se relacionar, como que a gente está, o que a gente está negando, o que a gente está querendo consertar, aonde que a gente está querendo fazer diferente e aonde que a gente está desconectando de nós mesmos, para que a gente possa parar de brigar com a vida, porque a vida é muito grande e nós somos muito pequenos. Percebe, essa vida é muito grande, mas o tempo todo a gente não quer que ela seja do jeito que ela é. A vida grande não pode existir como ela é, ela tem que existir do jeito que a gente quer que ela seja, e ali a gente quer controlar, a gente se sobrecarrega, a gente fica ali nadando o tempo inteiro contra a maré. Então, gente, a vida é muito grande e nós somos muito pequenas. O convite para você começar a sentir, a integrar tudo que você sente, é você parar de brigar com a vida. É você começar a integrar as coisas, olhar para as coisas como elas são, e a partir desse como ela é, e como que eu vou existir nisso, o que eu preciso fazer aqui. E eu não tô falando de conformismo, que as pessoas falam, então eu não preciso fazer mais nada, porque as coisas têm que ser todas do jeito que elas são. Não, gente, eu preciso fazer, mas dentro do que funciona para mim. Não é do que funciona para todo mundo, não é do jeito que tem que ser para todo mundo, do jeito que tem que ser para mim. Para algumas funciona casar, para outras não funciona casar. Para umas funciona ter vários casamentos, para outras não funciona. Para umas funciona ter filho, para outras não funciona ter filho. Para cada um funciona de uma forma, porque cada pessoa é um ser individual e nós precisamos começar a nos respeitar. E a gente não se respeita, por quê? Porque nós nos negligenciamos demais o que nós sentimos. A gente acha que o que a gente está sentindo é drama demais, é dramático, a gente é louca, a gente é perdida, a gente está perturbada. Mas tá perturbada mesmo, tá louca mesmo, porque não sente, porque não integra, porque não sabe nem o que tá sentindo, não sabe nem o que gosta de fazer, nem o que gosta de comer. Sua identidade tá totalmente perdida nos outros, na vida dos outros, fazendo tudo pra todo mundo. E aonde que você existe nisso? Você é valiosa, você faz parte, o mundo precisa do seu brilho, porque você só pode transbordar de dentro para fora. Se você está fazendo tudo para todo mundo e totalmente esvaziada, você não está transbordando no mundo. Você está fazendo a falta, você não está contribuindo com a vida de ninguém, porque você precisa primeiro cuidar de você, porque é sobre o seu valor, sobre o que você é, para que você possa transbordar no mundo. E como que eu começo cuidando de mim? Começando a sentir, começando a integrar tudo que eu sou, tudo que me fez chegar até aqui, para a gente integrar esse passado, integrar o que já passou, dar espaço para tudo o que foi, para que a gente possa daqui para frente construir uma vida nova, plantar novas sementes para a gente poder começar a colher novos frutos. Então não adianta mudar de cidade, mudar de marido, mudar de nada, enquanto você não cuidar de dentro de você. Aí depois que você cuidou, entendeu o que funciona, cuidou dessas raízes, dos seus
né, do seu sentir. Aí você sente, aí sim, você pode fazer as suas escolhas com maturidade, não na dor, mas com clareza, entendendo até onde você pode ir, até onde o outro pode chegar em direção a você, para que você possa viver uma vida muito, muito mais fluida. Mas para isso, você vai precisar aprender a sentir, a deixar essas emoções ter espaço dentro de você, sem reagir a princípio, entender o que ela está trazendo para que você possa sentir, integrar tudo isso e existir dentro disso. Eu quero que vocês sintam o que você parou de sentir, aonde que você se desconectou de você, aonde que você não está vendo mais você, aonde que você não está cuidando mais de você, aonde que você não sente mais, o que você não está querendo sentir, o que você sente demais e acha que você é péssima porque você se sente dessa forma. Começa a voltar passo por passo, é um passo por vez, dentro do que é possível para você. Mas é nesse lugar que você vai começar a se reconectar novamente com você. É nesse lugar que você vai conectar com seu instinto, com a sua intuição, com quem você é, com a força de todos que vieram, de todas que vieram antes de você, com a sua percepção que você tem do ambiente, do mundo, das pessoas. E assim você vai poder transbordar. Porque nós mulheres, nós somos multiplicadoras. Então a gente multiplica tanto raiva e insatisfação, crítica, como também a gente multiplica amor. Mas a gente só pode multiplicar amor quando a gente sente, integra tudo que vem pra gente. A gente pode ser uma mulher inteira e a partir dessa mulher inteira a gente saber como que a gente vai existir no mundo. Mulheres curadas curam o mundo. E se você gostou desse vídeo, compartilha com as amigas, dá um like aqui, fica junto comigo, porque eu vou trazer pra você de volta pra sua verdadeira identidade, trazer através do que? Do sentir. O corpo de você sabe tudo, todas as memórias de todas as vidas, de todos os seus ancestrais, todo o DNA tá todo dentro de você. Está todas as respostas dentro de você. E você só pode conectar com todo esse caminho, com toda essa força, sentindo, conectando, integrando tudo que você é, deixando tudo isso ser inteiro, parar de querer consertar a vida, parar de brigar com a vida, entender que você não tem que consertar nada, você precisa, o que eu vou fazer daqui pra frente com o que eu tenho, com o que é possível, eu não preciso mudar nada pra trás, eu só preciso pegar essa vida com toda a vida, força e potência que ela chega pra mim e fazer algo de bom com ela pro mundo, pra frente, para o transbordo. É nesse lugar que eu prospero, é nesse lugar que eu tenho alegria nos meus relacionamentos, não é na falta, é na vida, é no movimento da vida para o mais. A mudança começa quando você volta a sentir de novo, sem pressa, sem medo, sem culpa, sem querer entender tudo, apenas dando espaço para tudo que vier para você. Quando você sente, quando você é inteira, você pode sim tomar posse da sua vida, conectar com prazer, com alegria de viver para ser quem você veio ser aqui nesse mundo. Então, gratidão, namastê, até o próximo vídeo. Toda semana tem mais.